Olá, tudo bem? Pedro na voz, e você sabe mesmo quais são os novos superpoderes do Henry Hart ou Danger Man, não sei como você chama? E antes de me perguntarem, sim, mas não é só um novo superpoder? E a resposta é não. Como diria o Jasper, são dos superpoderes. Então, se você quiser entender esses poderes, quiser entender também até uma fraqueza que o Henry tem devido a um desses poderes, esse vídeo é pra você, porque eu vou explicar tudo. Então bora para o vídeo que tá imperdível. O Henry Hart é o ex-assistente do Capitão Man. E quando ele era o Kid Danger, ele era visto apenas como um assistente qualquer. Mas depois que ele se sacrificou, aí sim ele foi visto como um herói. E no exato momento em que ele iria morrer, ou pelo menos era o que todo mundo pensava, já que tinham muitos indícios que diziam que o Henry poderia morrer, como por exemplo o próprio nome do último episódio da série, em vez de ser O Destino de Danger Parte 1 e Parte 2, seria a morte do Kid Danger. Mas tudo foi mudado, né? Até porque ele não morreu. Mas no exato momento em que ele iria morrer, ele consegue aquele campo de força da cor verde que se formou em torno do seu corpo. E aí acabou protegendo ele da queda no dirigível. E com isso, então, ele havia ganhado um novo superpoder. E na verdade, ele também tem outro superpoder, além desse, que foi ganhado ali naquele momento. E eu vou mencionar e explicar ao decorrer do vídeo. E eu lembro também que quando esse poder de cor verde surgiu, muitos, inclusive eu, imaginávamos que ele teria um novo traje que seria verde, né? Porque até os membros da Força Danger, que tem outros poderes, e cada um usa um traje também da mesma cor do superpoder. Então a gente pensou que seria assim com o Harry. Mas enfim, não é. E eu acho que então essa cor verde aí é para homenagear, referenciar a transformação do Ray e do Henry quando eles estouram bolas para ir combater o crime, porque o efeito especial em volta deles fica verde. E esse poder teve a origem através da arma ômega, que explodiu e acabou afetando o DNA do Harry e de 4 crianças, que no caso seriam a Danger Force. E essa arma foi criada pelo vilão Rick Twitler, e ela é capaz de tirar o poder de indestrutibilidade do Capitão Man temporariamente, mas aí com tempo o suficiente para que ele possa ser destruído. Mas como será que é uma arma que tira poderes e também dá poderes ao mesmo tempo? Olha, eu acho que isso aí eu vou deixar para responder em um outro vídeo explicando. E antes de eu falar mais desses novos poderes do Henry, vale lembrar que ele já teve outros poderes também, e eram poderes bem bacanas. O primeiro dele foi quando ele se tornou indestrutível como o Capitão Man. E aí ele acabou soltando fogo pela boca também, sendo um efeito colateral, por ter sido densificado. Já o segundo poder foi a hipermutilidade, aonde ele tinha reflexos super avançados. E agora, falando então desses novos poderes, voltando na parte do campo de força, né, que o campo de força tem muita coisa para explicar ainda. Pelo que eu entendi, o Harry move seus braços para frente. Pelas cenas que ele usa, ele sempre moveu os seus braços para frente. E é necessário também que ele se concentre. E uma coisa que eu percebi é que o tamanho do campo de força vai aumentando ao decorrer do tempo. Como por exemplo, as 2 vezes que ele usou o poder lá no último episódio de Henry Danger, o campo de força era bem menor. Só que aí, quando ele retornou em Danger Force, parece que o campo de força estava maior, que formou uma esfera. Sendo assim, no futuro, o Henry até poderá criar campos de forças, ou um campo de força só, né, que no caso são bem maiores, dependendo do caso. E não dá para saber exatamente a verdadeira potência, a verdadeira capacidade desse campo de força, mas de acordo com a Wiki, um site que um inscrito me mandou, o Nathan da Cruz, o site diz que o campo de força do Henry pode repelir qualquer tipo de coisa, como uma barreira, e que é tipo um repelente, né, de mosquito. Eu fico pensando, né, imagina se um mosquito for vir no Henry, será que ele consegue usar esse superpoder? Mas também, de acordo com informações de dentro da série, o campo de força resistiu e salvou o Henry de um impacto de uma queda de mais ou menos 10.000 metros de altura. Sendo assim, a resistência do campo de força é surpreendente, porque a força de um impacto desse é forte o suficiente para jogar várias pessoas pelos ares, e com certeza as pessoas morreriam. E uma coisa que não é confirmado, mas é um pouco questionável desse campo de força, e eu me questiono, é que se os poderes dele vieram através da arma ômega, que pode tirar os poderes do Capitão Man temporariamente, será que esse campo de força tira o poder do Capitão Man também? Bom, o Capitão Man teve um pequeno contato com esse campo de força aí, quando ele estava abraçando o Harry. Ele não queria soltar o Harry, e aí o Harry acabou usando esse campo de força para o Capitão Man desgrudar dele
Mas pelo que eu percebi ali, pelo que pareceu, os poderes do Rey não foram afetados. Mas pode ser que seja afetado de alguma outra forma, dependendo do contato também que ele tenha com o campo de força. Só que isso não é nada confirmado, tá? É apenas uma especulação. E a fraqueza do campo de força, eu me refiro ao Blackout. O Blackout parece ser a fraqueza do Henry, né? Porque de alguma forma, Blackout conseguiu fazer o Henry não conseguir usar o seu campo de força. Até agora eu não entendi muito bem isso. Ele conseguiu prender o Henry, deixar o Henry imobilizado, mas mesmo que seja um momento ali que o Henry talvez não esteja tão concentrado quando ele prendeu o Henry, o motivo dele não ter conseguido usar esse campo de força foi algum equipamento do Blackout. Poderia ser que quando o Henry fosse imobilizado, o campo de força dele ele não conseguiria usar. Mas, né, a gente viu que ele já foi imobilizado pelo Rey no episódio. O Rey dando um abraço longo nele. Mas ele conseguiu usar o campo de força mesmo assim. E o Rey é indestrutível, o Rey é super forte. Bom, talvez o medo grande que o Henry estava do Blackout, ele acabou se desconcentrando com esse medo e não conseguiu usar. E apesar disso, ele também usou depois o seu campo de força contra o Blackout, depois que ele já estava solto. Uma boa, mas isso ainda pode ser considerado um mistério, talvez? E uma coisa também que eu achei estranho é por que o Blackout estava focando em acabar com o Capitão Man, não focando em acabar com o Harry, que era o seu alvo. Bom, eu acho que um dia talvez a gente esteja a resposta para isso. Então, já que eu comentei essa possível fraqueza do Henry, falei sobre o campo de força, vamos falar do outro superpoder que ele tem e talvez ninguém tenha percebido. O Henry Hart também tem super força, é isso mesmo. E ele tem isso desde o começo, provavelmente. Eu sei que isso pode ser um pouco questionável, mas se você analisar a fundo, você pode perceber que é um fato. Bom, primeiro que quando o Henry havia se sacrificado lá no dirigível, ele estava aguentando o peso de um dirigível, que o dirigível não é uma coisa tão leve assim, né? O dirigível é um automóvel. E claro que ele talvez não tenha aguentado totalmente o dirigível, mas parece que ele conseguiu dar uma segurada no dirigível. De alguma forma ele conseguiu e até desviou a rota do dirigível. Então para isso ele tem que ter alguma super força, né? Mas uma outra coisa que ajuda a confirmar mais ainda é que no episódio que ele apareceu em Danger Force, ele carregou o Rey em um momento quando eles estavam dançando. E eu acho que o Harry dificilmente aguentaria levantar o Rey daquele jeito, porque o Rey com certeza é muito mais pesado que ele. Então essa cena pode confirmar o fato de que o Henry Hart também tem super força. Até a cabeça explodiu. E ele não tem só o campo de força, então, Você já tinha percebido isso? Bom, também é importante de comentar, de lembrar, na verdade, que o Harry não foi o único a ter um segundo superpoder. O Miles também tem um outro superpoder. E ambos ganharam os poderes do mesmo jeito, né? Através da explosão da arma ômega. E o poder do Miles, no caso aqui, seria ter visões do futuro. Eu acho que quiseram homenagear a série dos dois da Raven, de alguma forma, porque o jeito que ele olha assim, com uma careta, é tipo da Raven. E até agora, pelo que eu vi, os dois foram os únicos que tiveram outro superpoder. Mas pode ser que os outros membros da Força Danger também tenham na segunda temporada de Danger Force. E eu acho que se o Henry teve super força e o Miles teve visões, no caso, o próximo superpoder poderia ser uma super audição. Eu nem devia estar falando isso nesse vídeo, mas enfim, com esses novos superpoderes aí, deve estar sendo muito útil para o Henry lá em Dystopia, né, que eu acredito que tenha vários vilões da Barra Pesada. Ele precisa de um máximo de superpoder possível para derrotá-los. E eu não sei se você sabia de todos esses detalhes que eu comentei aqui, e o que você acha dessa fraqueza do Henry? Tem alguma teoria a mais aí para acrescentar? Por favor, deixe nos comentários as suas opiniões, que é muito importante. Deixa o like no vídeo para mim ver que você apoia mais vídeos desse mesmo estilo. E se inscreva no canal para não perder quando eu for postar mais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!